Eu sempre fui uma mulher que entendi na minha vida desde cedo de que eu não teria apoio de ninguém. Que se eu não fizesse as coisas acontecerem, elas não aconteceriam. Não teria quem viesse me salvar, porque nunca teve. Apesar de ser o dia da minha folga, eu já acordei com um monte de coisa na minha cabeça. Já pensando que eu vou ter que lavar minha farda, comida pra fazer, também tem compra pra fazer hoje. E aí eu já fico pensando que mesmo hoje sendo a minha folga no domingo, daqui a pouquinho ela acaba. E eu já vou voltar pra semana de novo e vou voltar pra mesma correria. E parece que o domingo nem existe. A minha ideia, quando eu pensei em gravar esse vídeo, de fazer de tempo em tempo um vídeo explicando sobre como que a criação de conteúdo ela tá me ajudando, como é que tá sendo o processo, há quanto tempo que eu já tô dando continuidade, mas para deixar registrado também, mas como relato pessoal e trazer também para cá tudo aquilo que tem me ensinado. Eu não sei ao certo assim quanto tempo faz que eu tô criando, mas eu acredito que já faz mais ou menos 2 meses. Eu comecei criando lá pro Instagram e pro TikTok. E aí eu decidi vir aqui pro YouTube também, porque eu senti a necessidade de fazer um vídeo que seja mais calmo, que não seja um ritmo tão frenético como dessas outras redes sociais que são de vídeo curto, onde aqui eu tenho um espaço para vir e trabalhar uma ideia por um tempo mais longo. Quando eu comecei a criar, foi mais com a intenção de que isso pode ser uma oportunidade para que eu possa transformar minha vida para melhor. E aí eu comecei a entender para mim que, na verdade, a criação de conteúdo ela pode ir muito mais além do que isso. Apenas mudar a minha própria vida ou a vida da pessoa que está desse lado de cá. Eu tenho alguns canais e alguns criadores de conteúdo que foram referência para mim em certas situações da minha vida onde eu não tinha nenhuma referência ao meu redor de onde eu quisesse alcançar, e essas pessoas foram referência para mim. Eu já tive do outro lado da tela, assim como você está agora, assistindo e sonhando em um dia poder chegar onde essas pessoas chegaram. Até que teve um momento na minha vida que eu decidi inverter os papéis. E ao invés de ficar apenas como espectador, vim aqui também compartilhar um pouco da minha experiência com a intenção de ajudar pessoas que se identificam com a realidade que eu vivo e que estão passando pela mesma situação que eu estou agora no momento. Às vezes eu tenho a impressão de que é difícil encontrar alguém que tenha realidade parecida com a minha. Aqui eu abro um parêntese para dizer que eu tenho consciência que existem pessoas e existem mulheres que nesse momento estão em uma situação de vulnerabilidade social muito pior do que a minha. E muito provavelmente, talvez, uma situação que nunca tenha nem se passado na minha cabeça, mas que existe. Apesar disso, o que eu posso trazer para cá é aquilo que corresponde à minha realidade. Então, assim, eu fui uma criança que eu tive os meus pais, apesar de eu ter sido criada apenas pela minha mãe, eu tive uma família próxima a mim, que faziam parte ali a minha tia, a minha avó, porque a minha mãe tinha que sair para trabalhar, então eu fui criada boa parte do tempo pela minha tia e pela minha avó. Até eu já conseguir entender mais ou menos, conseguir me virar, de andar em transporte público sozinha, consegui já fazer as minhas próprias refeições, isso bem nova ainda. Coisa de 13, 12 anos, eu já estava me virando sozinha, porque a minha mãe tinha que trabalhar. Ela não podia estar em casa o tempo todo, então eu tinha que me virar. Eu tinha que me desenrolar e fazer acontecer. E apesar de eu não ter passado por algumas dificuldades que outras mulheres passaram, isso eu estou me referindo a realmente uma situação de extrema vulnerabilidade, onde a pessoa não tem nem família, não tem nada, não tem ninguém que faça nada por ela. Nada, tipo, ela não tem o básico de nada mesmo. Sabe, uma situação de extrema pobreza. Não foi desse lugar que eu saí. Eu tinha a minha mãe, a minha avó e a minha tia. E era isso. Pode parecer que é pouco, mas eu pelo menos tinha isso. Existem algumas pessoas que não tiveram isso. Então era isso que eu tinha. Apesar de eu ter isso, isso não exclui o fato de
passar por certas dificuldades. Eu já cheguei a consumir conteúdos de algumas pessoas, até mesmo já cheguei a comprar alguns cursos na esperança de que eles mudassem a minha vida, mas parando bem para analisar e para refletir agora, me parece que essas pessoas não viveram a realidade que eu vivi e que eu vivo. Então elas vendem para um público que se encaixa em determinada classe social e enfrenta determinada dificuldade sem ter nunca vivido aquilo na vida. E aí eu também tenho dificuldade de achar referências de pessoas que estejam passando pela mesma dificuldade ou que já vieram dessa realidade. Quase como que se as pessoas que já estão no topo tivessem tido um apoio maior para chegar lá. De coisas básicas, como por exemplo ter tempo apenas para estudar e não precisar estudar e trabalhar, aplicando o meu exemplo. E aí eu pensei nisso. Poxa, cara, já que eu tenho tanta dificuldade de encontrar referências, que eu seja a minha própria referência para mim mesma, de onde eu quero chegar. E que isso pode contribuir de alguma forma para a vida de alguma outra pessoa. Então, nesse pequeno tempo que eu já venho criando conteúdo, eu tenho percebido isso. Um outro ponto bem importante e bem interessante também é que eu nunca fui uma pessoa de me comunicar muito. Até porque um tempo atrás eu achava, inclusive, que eu não gostava nem de falar, nem de conversar com as pessoas. Mas eu sempre fui uma pessoa que a minha cabeça, ela meio que não para nunca. Então, tô sempre tendo ideia, tô sempre vindo com pensamento, sempre tem alguma ideia rolando ali na minha cabeça, sempre tô procurando solução pra fazer as coisas melhorarem, pra fazer essa mudança de vida acontecer. E eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade para escrever. Então, eu gosto de escrever muito. Já pensei por muito tempo em trabalhar como roteirista, né? Inclusive, eu tinha uma idealização na minha cabeça de que em algum momento eu ia conseguir entrar na USP para fazer cinema e audiovisual. Eu acabei que não dei continuidade a esse sonho por questões da vida mesmo, sabe? A vida acontece, tem coisa que a gente acaba não dando continuidade. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de escrever muito. E hoje em dia, depois que eu comecei a criar conteúdo, eu tenho me descoberto como uma pessoa que gosta de falar muito. E eu pude perceber isso porque eu sempre gostei muito de, quando eu envio algum áudio ou quando eu gravo algum vídeo, fora da criação de conteúdo, eu gosto muito de ouvir depois e do processo de editar, do processo de escrever os vídeos. É algo que, se eu pudesse, eu passaria o dia todo fazendo e eu faço e não vejo o tempo passar. Então, para mim, é algo muito prazeroso vir aqui, sentar na frente da câmera, falar e gravar. Mas que até pouco tempo eu acreditava que não fosse para mim e acreditava que eu não teria capacidade. E o processo de iniciar algo novo e de se gravar, ele tem me ajudado com isso também. Tanto para o meu desenvolvimento pessoal, porque eu sempre fui uma pessoa muito travada. Tinha um medo gigante do que as pessoas iam pensar sobre mim, do que elas iam falar. Às vezes a gente pode acabar caindo nessa cilada que a gente mesmo cria, de que as pessoas vão se importar muito com a gente. A gente meio que se coloca no centro das atenções, como se a gente fosse a pessoa mais importante. Só que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente não é o alecrim dourado e que as pessoas têm as próprias preocupações delas, têm as próprias inseguranças, inclusive devem estar se preocupando do que as outras pessoas vão falar sobre ela. E que se uma pessoa chegar a falar sobre você ou pensar sobre você, primeiro que aquilo vai ter mais a ver com ela do que com você. Segundo que isso muito provavelmente vai acontecer por um breve período de tempo. Então isso é irrelevante, sabe? E muitas das vezes eu me vi nessa situação de não dar continuidade aos meus processos porque tinha medo do que os outros iam falar. Ou iniciava e tentava e depois tinha medo do que os outros vão falar. Isso é irrelevante, sabe? Uma das coisas que eu também tenho aprendido nesse processo é sobre mim, sabe? Eu tenho entendido muito que eu gosto muito de produzir conteúdo sobre mudança de vida. Por que que o conteúdo da mudança de vida ele é tão intrínseco e tão importante para mim de uma forma que isso aqui vem como se fosse natural. Eu sempre fui uma mulher que entendi na minha vida desde cedo de que eu não teria apoio de ninguém. Que se eu não fizesse as coisas acontecerem, elas não aconteceriam. Não teria quem viesse me salvar.
Porque nunca teve. Eu sempre tive que ser a minha própria referência. Eu sempre tive que ser a minha própria motivadora. Ao meu redor não existem pessoas que tenham conseguido alcançar e chegar no meu objetivo, onde eu já cheguei. Então, se não existem pessoas que são referências para mim, eu serei minha própria referência. E eu sempre tive isso bem claro na minha cabeça. Então, desde que eu consegui me entender por gente e eu consegui entender claro na minha cabeça de que se eu não tomasse atitude, eu provavelmente iria repetir os mesmos padrões de escassez, falta de abundância, falta de dinheiro, sofrimento, onde a vida é sempre cansativa, onde a vida é sempre estar sobrevivendo. Se eu não fosse a pessoa que fosse referência para mudar isso na minha vida, não existiria possibilidade nenhuma para mim. Então sempre tive bem claro na minha cabeça o conceito de mudança de vida. Se eu quero muito uma coisa, me perdoe por esse barulho de passarinho. É porque eu tô gravando no meu quintal, que é o cenário onde eu tenho para gravar. E aí aqui tem um cachoeiro, tem um pé de acerola, então de vez em quando, se você escutar uma galinha, um galo cacarejando, um cachorro latindo, ou um passarinho fazendo zoada, e é um passarinho bem pequenininho. É porque eu tô gravando no quintal, então me desculpe por isso. Mas faz parte, né? Faz parte do cenário aqui da ambientação da Camila. Perdi a linha de raciocínio. Eu teria que ser a minha referência, então sempre tive claro esse conceito de mudança de vida na minha cabeça. Devido a isso, eu sempre procurei muitas soluções. Então, sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com planejamento, criação de Notion, gosto de criar template, gosto de organizar a rotina, gosto de trabalhar com planner, adoro planejar e ter as coisas bem certinho. Adoro o tema de planejamento, cara, tipo, adoro pesquisar, adoro passar horas no computador pesquisando projetos, sonhos, como é que isso pode ser possível, como é que eu esquematizo isso. Isso sempre foi muito claro na minha cabeça, eu sempre gostei muito, mas eu só fui gostar muito porque isso era uma necessidade na minha vida. Agora que eu tô falando isso, eu tô me dando conta disso. Que se a minha vida não fosse tão difícil, essas seriam habilidades que eu nunca teria construído na minha vida. E grande parte das habilidades. Se você é uma pessoa que se encontra em uma situação de vulnerabilidade social, se você é essa pessoa que está tentando mudar de vida se encontra nesse cenário, você provavelmente tem essas habilidades também. De uma pessoa que tem resiliência emocional, consegue se adaptar às situações e encontrar uma força intrínseca para se manter firme, independente da situação ser difícil ou não. Inteligência emocional para lidar com certas situações da vida que talvez quebrem outras pessoas. E você consegue passar por essa situação porque você já passou por muitas dificuldades na sua vida. Isso é uma das habilidades que você provavelmente possui, se você se encontra nesse cenário. E essas são coisas pra mim que eu só tô conseguindo me dar conta porque eu comecei a criar conteúdo. E é isso, sabe? É sobre não se importar muito também com o que os outros vão falar, bem aqui e fazer o seu. O mais importante é ter na sua mente e no seu coração de que o que importa, no final de tudo, das contas, é que alguém vai se identificar com o seu conteúdo. Isso vai mudar a vida de alguma outra pessoa. Alguma pessoa precisa ouvir exatamente o que você tem para dizer. Se o seu conteúdo e aquilo que você tiver para falar ajudar a mudar a realidade de alguma pessoa, você cumpriu o seu papel. Você ajudou uma vida. E isso basta. E é isso. Esse vídeo aqui eu trouxe mais como um desabafo mesmo. E algo que estava no fundo do meu coração que eu queria compartilhar. Eu não me encontro no cenário ideal, como você pode ver. Esse vídeo foi gravado no quintal da minha casa, com os bichos, barulho. Mas eu tô feliz demais de poder ter trago ele pra cá. Porque ele parte de uma vontade grande, de uma pessoa que, independente do cenário onde se encontra agora no momento, se recusa a acreditar de que a vida é apenas sobreviver. Você não precisa aceitar uma vida de sobrevivência. Eu acredito que é sim possível construir uma vida extraordinária, um passo de cada vez. Muito obrigada por me permitir contribuir um pouquinho para a sua transformação de vida.